Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui a nossa aula. A continuação daquele estudo de diagrama que nós vimos na aula passada, analisando a simbologia. Começamos pelo HPU. Hoje nós temos uma novidade, nós vamos trabalhar com um simulador hidráulico, o FluidSim, para poder entender melhor. Então, como nós vimos, dentro desse diagrama, nós encontramos uma válvula de retenção. Aqui é uma fotografia da mais utilizada, que ela tem o corpo da válvula, esfera, mola, naquela simbologia, válvula de retenção com mola. Tá? Seria mais ou menos isso aqui, pessoal. Então nós vamos lá. O que nós temos no nosso circuito? Depois da HPU, seguindo a linha de pressão, nós temos uma válvula. Mas que válvula é essa? Vamos tentar entender melhor, dando um zoom aqui, é uma SDCV. Tá ok? É uma SDCV. Depois nós temos uma PRV3. E logo seguindo o fluxo aqui, nós chegamos numa DCV. Nós não vamos falar da DCV hoje, tá? Vamos até aqui a nossa PRV3, montando esse circuito, interligando a um motor hidráulico, como se fosse esse aqui, para a gente ver se realmente como funciona esse circuito aqui, esse início, que ele faz mais lembrar uma soft start também, uma partida suave, só que na hidráulica. Então, essa primeira válvula aqui, SDCV, ela é uma válvula direcional eletromagnética, mais ou menos isso aqui. Isso aqui é uma fotografia de uma SDCV que tem no mercado, tá? É utilizado em alguns circuitos, talvez nesse aqui a gente possa considerá-la. E na literatura ele fala o seguinte, tá? Deixa eu sair da frente aqui para que vocês possam ler. Diz que a válvula solenoide é on-off, então on-off ela liga e desliga, ela vai ligar e desligar o circuito. SDCV é uma válvula deslizante operada por eletroímã que é usada para controlar a passagem do fluxo de óleo. Pronto, on-off. Quando a válvula solenoide funciona, a bobina solenoide é energizada pela fonte de alimentação externa. Que fonte de alimentação externa é essa? É uma botoeira que fica lá no painel e que vai acionar também o quê? O motor elétrico. Tá? Eu não sei se vocês se lembram, mas existe a parte elétrica, conforme eu falei, apresentei da vez passada. Deixa eu ver se eu tenho aqui ainda. Aqui está o aplicativo, tá? Da vez passada eu mostrei esse aplicativo para vocês. Que ele fazia o seguinte, ele acionava o motor através da botoeira, ele iniciava numa velocidade e logo depois, com o temporizador, acionava o segundo relé, o segundo conjunto de relés, para que se pudesse atingir a velocidade ideal, velocidade ideal do circuito. Então, isso é um tipo de partida suave, tá? Utilizado aqui. Então, esse motor teria isso, tá? Esses motores, Agora, já na parte do circuito hidráulico, vou tirar ele daqui. Já na parte do circuito hidráulico, nós temos também um tipo de partida suave, só que com a hidráulica, com o uso dessa válvula direcional eletromagnética. Tá? E logo em seguida, vamos analisar o diagrama em si da SDCV. Ali nós vimos a válvula,
e a descrição dela da literatura. Mas no nosso diagrama ela aparece com uma válvula direcional de 2 vias, 2 posições normalmente fechada, que tem um acionamento por botoeira. Na nomenclatura dessa simbologia aqui, esse símbolo mostra que não é indicado o tipo de acionamento, mas na verdade no diagrama vem escrito na observação que é acionado por botoeira no painel. Tem o solenoide, a válvula centrada por mola e nesse conjunto uma check valve pilotada, uma válvula de retenção pilotada. Tá? E tem mais uma check valve aqui, sem mola. Tá? Nós vamos ter que montar esse circuito, conforme ele está aqui, no Fluid Sim para que a gente possa entender melhor. Tá? Então essa válvula ela é aberta pelo acionamento do solenoide e a pressão do fluxo do fluido é fechada pela mola quando o fluxo cessa ou o solenoide é desativado. E antes que possa ocorrer um fluxo mais intenso. Tá? É o que nós vimos ali na... Então esse é o nosso circuito que nós vamos trabalhar. Nós vamos montar ele no Fluid Sim, esse circuito todo que está aqui. Tá? É claro que lá nós não vamos incluir essa linha de dreno, que ainda não é necessário, até mesmo porque os itens que nós temos lá no Fluid Sim não operam na sua totalidade, vamos dizer assim. Mas a gente vai conseguir montar uma SDCV e uma PRV3. Pelo menos ensaiar isso. Então nós vamos aqui, vamos ver se eu aciono para vocês. Vou voltar aqui, acionar o Fluid Sim. E seria interessante colocar o circuito para que a gente possa trabalhar melhor, né? A gente possa enxergar e ver o que nós estamos montando aqui. Então no Fluid Sim nós vamos começar com os tanques, tá ok? Onde estão? Onde estão? Tanque, tanque, aqui, tanque. Temos aqui um tanque, uma bomba. Vamos fazer a interligação, tá aí. Outro tanque. Outra bomba. Vamos interligá-los. E aqui elas são conectadas uma à outra, não é mesmo? Não é o que nós estamos vendo? Aqui ó, são conectadas uma à outra. Né? Conectadas uma à outra. Aí segue a linha de pressão que vai dar na check valve pilotada. Vamos ver se a gente acha isso aqui no Fluid Sim. Uma check valve pilotada. Tem que ter. Aqui, ó. Com mola. Essa aqui é normalmente fechada. Check valve spring loaded pilot. Acho que é essa aqui. Tá? Então, nós precisamos colocar ela numa posição. Vamos girar aqui. Acho que aqui é a posição que a gente precisa. Não é mesmo? Exatamente. Então, nós temos chegando até ela a pressão. Pronto, tá aí. Depois, o que nós temos? Nós temos a válvula direcional. Tá? Ah, não, antes nós temos uma outra check valve aqui. Tá? Uma outra check valve. Sem mola. Tá mais ou menos na mesma direção aqui. Acho que tá, né? Vamos ver aqui. Tá, mesma direção. Tá?
que vai e passa também, mas aí a pressão ela tem que chegar até eles através de uma shut-off valve, que a gente não enxerga direito ali no nosso diagrama, tá? A shut-off valve, deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui para vocês. A shut-off valve, ela tá aqui, ó, tá? Então ela tá aqui em cima, ela é pequenininha aqui, ó, no desenho. Mas nós temos que colocar ela no nosso diagrama também, interligar, ela está aqui nessa linha da porta X e pega aqui na pressão, tá? Vamos ver se fica melhor assim. Vou tirar isso daqui. Fica assim mesmo. Depois, o que nós temos? A válvula direcional, né? Depois da check valve. Então, onde nós vamos achar aqui uma válvula aqui, a válvula direcional. Vamos ter que girá-la também, dar um rotate. Rotate, agora acho que ela vai, deixa eu ver. Foi. Tá? Essa check valve vai ligada aqui direto. Tá aí. A saída aqui com essa daqui. Pronto. Ainda tenho algo a fazer aqui. Eu tenho que configurar essa válvula direcional para que ela seja não acionada mecanicamente, mas através da botoeira. Tá aqui. Agora ela tem, vamos dizer assim, agora ela tem o magneto aqui, tá bom? Então depois dela, seguindo o nosso circuito, nós vamos direto para a PRV3. Vamos montar essa PRV3. Vamos lá no nosso fluido sim. PRV3, nós temos aqui, cadê? Pressure Relieve Valve, se não me engano essa aqui. Não, aqui é Relieve, é Pressure Reducing, PRV3. A PRV3, vamos girar aqui o rotate 90. Pronto, agora ficou na posição boa. Ela é ligada aqui, ó, na saída. Então, a pressão vem aqui, passa pela PRV3 e chega a um manômetro. Nós precisamos de um manômetro. Então, aqui está o manômetro. Tá ok? Tá aí, tá montado o nosso circuito. Né? Se nós quisermos conferir, é isso aí, ó. Os motores, desculpa, o motor está anterior, as bombas, vem a linha de pressão, chega na SDCV e passa para a PRV3. Depois é a saída, tem um manômetro e a saída. Agora seria interessante a gente acrescentar aqui alguma coisa para a gente ver isso funcionar. Né? Que tal um motor? Tem um medidor de fluxo aqui. Mas eu acho que tem motor aqui também, que a gente pode colocar. Tem motor hidráulico. Que legal. Vamos colocar o nosso motor hidráulico aqui. Nessa mesma linha. Acho que vai precisar de um tanque, né? Senão...
E aí, será que funciona? Tem que funcionar, né? Vamos ver ele passo a passo. Vamos tirar primeiro esse circuito daqui. Para não atrapalhar, fica só com o fluid sim. Tá? Vamos ver passo a passo. Inicialmente, nós acionamos a botoeira lá na frente do motor elétrico e ele deu partida nas bombas. E já começa a funcionar e a crescer a pressão aqui no circuito. Já passa por aqui pela shut-off, valve, e já distribui aqui e vai chegar nessa check valve. Passou por ela e chega até a nossa válvula direcional. Duas vias, normalmente fechada. Tá? Inicia-se uma pressão aqui pelo sistema, causada pela check valve pilotada, tá? Inicia-se já uma pressão e tá aí, nós temos nosso motor funcionando. Aumentando a pressão. Nós temos alguns valores que a gente pode entrar aqui, ó. Pressão em PSI. Pressão nominal 5.000. Tá vendo? Funcionando. Regulei nossa check valve. Olha a pressão. Tá zero, porque ela é pilotada agora. Viu? Agora, porque a pressão chega aqui e vai operar ela. Ela é pilotada. Tá? Se nós zerarmos aqui ó, o valor da pressão para essa check valve, vamos ver o que vai acontecer. Não adianta de nada. O motor continua girando. A chave on-off não funciona. Viu que legal? Tudo tem que ter regulagem. Tá? Aqui eu estou colocando ela de novo para 5.000 PSI. Aí funciona, o motor girando. Vamos ver isso passo a passo? Passo a passo. Ligou o motor elétrico, as bombas foram acionadas. A pressão vai crescendo no sistema. Né? Chega a pressão máxima e fica aguardando o acionamento da botoeira lá no painel. Acionou, o que vai acontecer? Vai começar a crescer a pressão aqui no manômetro. Daqui a pouco vai ter rotação no motor, a pressão já subiu, rotação no motor e vai a rotação máxima. Aumentou a pressão, viu? É uma partida suave, hidráulica. Tá? Quando desligar, o que nós vamos ter? Uma queda na pressão, todo esse circuito. A bomba vai ter que parar de funcionar também, porque foi desativado lá. Mas olha que interessante, fica uma pressão residual no circuito. Então, muito cuidado ao manusear circuitos que já foram acionados. Ah, mas o motor não está girando mais, não tem pressão nenhuma. Olha a pressão residual aqui. Muito perigoso, né, pessoal? Tá ok? Então é isso aí, nós ficamos por hoje com essa nossa aula. Tá?
onde nós vimos que essa PRV3, né, ela funciona através de uma esfera que ela é mantida fora do assento de retenção, né, pelo eixo da mola. O ajuste da mola determina o ponto de fechamento da válvula. Aqui nós vemos 1.200 PSI para lançamento, 600 PSI para recolhimento. E conforme a pressão é gerada no lado do circuito do cilindro, o eixo é levantado e a esfera de retenção se acomoda. A interposição mais longa da vazão através da válvula fornece a pressão reduzida para o cilindro. É um funcionamento interessante, né? Essa válvula PRV3, esse aqui é um dos modelos de um dos fabricantes, né? Elas regulam a pressão do sistema para todas as outras válvulas na mesma linha. Então ela tem que estar antes mesmo, que ela vai regular a pressão para todas as válvulas da mesma linha e mantém uma pressão constante num circuito secundário. Inclui uma válvula de retenção para evitar a perda de pressão no circuito secundário. Tá ok, pessoal? Então nós ficamos por hoje aqui. Lembrando que na próxima aula nós vamos estar trabalhando com a DCV. Tá ok? Forte abraço a todos.